O objetivo desse vídeo, a ideia desse vídeo é enaltecer o personagem, o ser humano, o profissional, o artista, o apresentador, o grande vendedor Silvio Santos, com quem eu trabalhei durante 7 anos. Um cara de uma dignidade, de uma honra, que durante os 7 anos, o período que eu pude conviver com ele, inquestionável. Então a ideia aqui é contar alguns episódios do back-office, da parte que não estava na televisão do trabalho. Eu fui vice-presidente do Grupo Silvio Santos, eu, Maciel, Córcio, o Guilherme era o presidente, e trabalhávamos direto com o Silvio, onde nos reuníamos toda sexta-feira na casa dele, de 2008 a 2015, e tive inúmeras histórias com ele, em viagens, viajando para Atlanta junto, para Miami, fui para Israel comprar empresa para ele, e a gente tinha uma proximidade muito grande. Eu seria muito indigno se um dia eu proferir uma palavra que não seja boa para esse cara, que literalmente foi um dos grandes profissionais, uma inspiração de ousadia, de determinação e trabalho na minha vida. Lázaro, você aprendeu muito com o Silvio? Ser determinado, trabalhar muito, saber que a transpiração vale mais que a inspiração e arriscar. Esse cara sempre, como empreendedor, viveu no risco e teve sucesso. Isso é uma das coisas, gerou emprego. Se você pensar na quantidade de famílias que foi alimentada, a quantidade de gente que recebeu ajuda profissional, social e toda a alegria que a voz, que o comunicador também levou para casa dos brasileiros, óbvio que não é um ser humano normal, ele é um outlier, é um mito. E acho que é por isso que eu vou estar aqui respondendo esse monte de pergunta sobre esse cara que eu aprendi a admirar em 7 anos. Uma pena que as pessoas envelhecem e morrem, inclusive os mitos. Como eu conheci o Silvio, eu fui contratado no ano de 2008, começo do ano, recebi um telefonema na minha mesa, uma empresa chamada Lógica Recursos Humanos, onde um headhunter, eu morava em Buenos Aires, onde um headhunter me chamou e falou: Lázaro, você está morando em Buenos Aires, quer voltar para o Brasil? Tem uma proposta de 2 empresas que precisam ser recuperadas, estão com dificuldades de crescimento, de venda e de resultado, e que pertencem a um grupo gigante, um grupo de mais de 7 bilhões. E eu fui fazer entrevista, primeiro com a Fátima, com o Eduardo, lá na Lógica Recursos Humanos, fizemos as entrevistas. Passando essas entrevistas, eu fui ser apresentado para o presidente do grupo, que é o Dr. Sandoval. Quando eu vi o Sandoval, eu descobri que era o Grupo Silvio Santos. As pessoas acham que eu já era amigo do Silvio, eu era filho de algum amigo, não tinha relação nenhuma. Conheci o Sandoval, fiz todo o processo. No final, o Sandoval, voltei para a Argentina, o Sandoval falou: já te chamo. Um dia o Sandoval me liga, falando comigo: Lázaro, gostamos de você, só que você precisa conversar com o Silvio. Na época, o Sandoval falou: eu vou ser seu chefe, mas o Silvio é o chefe de todos nós, então você vai ter que conversar com ele. Peguei um avião, voltei para o Brasil, fui direto para casa no Morumbi, chegando lá, um cara me atende de vestido de moletom, todo de moletom, sentou numa mesa e começou assim: garoto, me disseram que você é muito bom, estou com 2 empresas aqui precisando serem consertadas, precisando crescer. Se você fizer essa empresa dar certo, eu te ponho rico. Se você não conseguir, você fecha essas empresas, paga todas as contas, paga todos os tributos, organiza tudo e vai embora e está tudo certo. Então, se der certo, eu te ponho rico; se der errado, você te dá um dinheiro e você vai seguir sua vida. E a entrevista durou 2 horas, eu falei 20 minutos e o resto foi o Silvio que falou. Quase que eu fiquei lá calado, olhando para a cara daquele cara meio ícone, e ele me entrevistando ali. Foi isso que aconteceu no processo de entrevista. Depois do processo de entrevista, fiz essa entrevista na casa do Silvio 2 horas, voltei para Buenos Aires, estava na minha casa, um dia o Sandoval me liga no dia seguinte: Lázaro, você gostou da entrevista? Eu falei: gostei. E o Silvio? Aí eu falei: não sei se ele gostou. Quanto tempo você ficou lá? Falei: umas 2 horas. Você falou: então você está contratado. Porque se o Silvio não gostasse de você, você não ficaria 20 minutos na frente dele. Se você ficou 2 horas, é porque a vaga é sua. Me contratou, eu vim para o Brasil. Cheguei no Brasil, tinha um time da Jequiti enorme, fui analisar os números e comecei a pensar na frase do Silvio: eu quero que essa empresa seja grande, tão grande quanto a Avon e Natura. Se você fizer ela crescer, tu fica rico; se não, você vai embora e fecha para mim. Lembrei, comecei a pensar: não dá para copiar a Natura. Na época, a Jequiti era uma cópia da Natura. Só que não dá para ser uma Natura. A Natura é uma empresa grandiosa, fantástica, anos de marca, de brand, de produtos reconhecidos. Você não consegue criar uma startup igual a ela. E aí, eu falei: vamos tirar esses produtos todos que eram Wannabe Natura. A gente copiava catálogo de material reciclado, copiava a embalagem de produto. Falei: vamos matar esses produtos todos e vamos procurar um novo caminho. Aonde veio a ideia de lançar perfume de celebridade, numa conversa com o Marcelo Martins, que era o diretor de marketing na época. E a gente: vamos lançar celebridade, vamos lançar celebridade. Falei com o Silvio Santos, ele falou: não quero lançar celebridade, Lázaro. Falei: não, Silvio, eu não consigo copiar a Natura, eu não consigo copiar a Avon. O meu preço de custo de um batom é o preço que a Avon vende, porque eles têm escala mundial, a gente não consegue. O único caminho que eu tenho é tentar fazer algo novo. Em 2008, não tinha muito perfume de celebridade no Brasil, principalmente os importados. Os importados estavam nas lojas especializadas. No porta a porta, não tinha perfume de celebridade, principalmente Madonna, Britney Spears, essas coisas lá. Fizemos um planejamento estratégico, entre o plano tinha o programa Roda Roda Jequiti, dentro do plano que o Silvio ia apresentar. A idealização do programa Roda Jequiti, 100% do Silvio, eu não me metia nos programas. Os programas era ele. A única coisa que eu me metia na parte industrial, planejamento estratégico, planejamento de venda da empresa, mas do programa em si, nem eu nem ninguém. O diretor do programa não dirigia o programa. Aliás, o próprio Silvio Santos fazia tudo, Então, criamos o plano e a empresa saiu no primeiro ano, se não em 6 meses, de 20 milhões de faturamento ano para 50 e pouco, no ano seguinte para 200. E o que fez essa empresa dar certo? A estratégia, que no primeiro momento era focada em celebridades e ampliação do portfólio, mais um bom time. Eu tirei um monte de executivo da Natura, da Avon e trouxe para dentro da Jequiti e mandei embora quem não servia para fazer aquele turnaround na época. E o turnaround aconteceu. E o foco era crescimento de venda. Ponto.
Então o crescimento foi fantástico, tanto que em 2011, a empresa que cedia as marcas para a gente vender no Brasil, uma das empresas, porque eu vendia a marca da Estée Lauder, eu vendia a marca da Coty, eu vendia a marca da Elizabeth Arden e eu vendia marcas nossas. Uma das empresas, a Coty, veio para o Brasil e me fez uma proposta de comprar a empresa. Começamos a negociação que durou 6 meses depois, o Bruno D'Ancona, hoje sócio do Tricorp, na época da Barclays, ele e a Ana Cabral, eles eram Barclays, me chamaram e falaram, ó, proposta feita, R$1 bilhão para o Silvio. E eu tinha um bom dinheiro desse 1 bilhão, que ia ficar comigo, 5%. E levei para o Silvio, na quinta-feira me entregaram um book, falei, estou indo para a casa do Silvio entregar. Falei, Silvio, tem que te entregar a proposta, está na minha mão. Ele falou, não quero. Falei, como? Não quero vender. Aí eu falei, não, nós vamos conversar. Foi eu e o Guilherme Stoliar para a casa dele, sentamos na casa dele, e ele falou, não, quem paga um bi e meio. Pegou o telefone e ligou para o Sérgio Pedreiro, que era um brasileiro, que era o CFO, o Chief Executive Officer da Coty, lá na Inglaterra, o próprio Silvio, Inglaterra não, nos Estados Unidos, Nova York. O próprio Silvio ligou para ele e falou com ele que 1 bi não queria. Que talvez 1 bi e meio, a proposta não andou, e ele falou, Lázaro, o que eu vou fazer com 1 bilhão? Faço nada com isso. E eu falei, Silvio, com seu 1 bilhão você não sei o que você vai fazer não, com a minha parte eu sei muito. Aí ele riu, falou que está advogando em causa própria, não quis vender a empresa. E a Jequiti foi um case de crescimento em venda no Brasil naqueles anos que seguiram, né? Venda de hidrogênio, Baspag, não só isso, né? Quando eu entrei no Grupo Silvio Santos, o Silvio tinha 39 empresas e logo depois do problema do Banco Pan-Americano, a gente começou a trabalhar a venda de alguns ativos e o Silvio não queria vender. A venda da hidrogênio era uma delas, era uma empresa licenciada da Disney e que a gente conseguiu vender para Hipermarcas. E depois a venda da Braspag, que a gente vendeu para Cielo. E depois, em seguida, a venda das lojas do Baú da Felicidade, que nós vendemos para a Magazine Luiza. O processo de venda era muito doloroso para o Silvio. O Silvio gostava de comprar a empresa, não gostava de vender nada. Era um homem que gostava de construir sucesso, construir riqueza, dividir riqueza, de gerar valor. Era um cara que ele estava muito ligado à prosperidade e nunca a desfazer de nada. Então, eu convenci ele a vender essas empresas e que era meio relutante, mas depois ele falava, não, tudo bem, vamos vender. E ele concordou em vender as empresas e aí a venda dos ativos aconteceu.